Graça e paz, amados, estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD, para o nosso estudo bíblico. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos estar estudando hoje a partir do versículo 9 até o versículo 19. Abra sua Bíblia então em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 9 até o versículo 19. Nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que nós já falamos, né? Nós estamos estudando aqui a perseguição de Tiago, aliás, a perseguição a Tiago e a Pedro, não é, por Herodes, que está no capítulo 12. E eu vou trazer à memória dos irmãos algumas coisas que a gente já falou, para que a gente possa continuar o nosso estudo. Nós vemos aqui Herodes Agripa engendrando um plano, não é, para matar Tiago, para aprisionar Pedro, com um propósito político, não é, porque os judeus eles não viam o cristianismo com bons olhos. Vemos que então Herodes Agripa ele se aproveita dessa situação para poder estar bem com os judeus, não é? Então ele vai tomar algumas atitudes meramente políticas, não é? Com o intuito de agradar aos judeus. Veja, no capítulo 12, do versículo 1, e apenas lembrando os irmãos, eu estou relembrando aquilo que nós já dissemos. O nosso estudo de hoje será a partir do versículo 9. Mas, olhando assim no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus. Então nós temos ali Tiago, é o primeiro apóstolo martirizado da igreja. Ele é morto. E o propósito disso era agradar aos judeus, ou seja, o propósito era um propósito político. Veja ainda no versículo 3, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aqui veja, é engraçado a gente pensar, não é, que Tiago foi morto, mas Pedro foi preso. Não é? E talvez, muitas vezes, a gente não compreenda, como eu disse, a gente não compreende os planos de Deus. Não é? É claro que se fosse da vontade de Deus, Tiago não teria sido morto. Mas há algo que nós precisamos trazer à memória. Não é? Muitas vezes, ao longo da história, pessoas foram libertas da morte, ou seja, estavam ali já num momento de morte e o Senhor as libertou. Mas outras, o Senhor permitiu que elas morressem. E se nós tentarmos compreender o plano de Deus, possivelmente não vamos entender, aliás, não entendemos o plano de Deus, mas precisamos trazer à nossa memória que muitas vezes alguns são libertos da morte e outros são libertos na morte. Porque a morte para o crente não é um fim. A morte para o crente é uma passagem, é um momento onde nós morremos, claro, mas vamos viver a vida eterna com o Senhor. Então, alguns crentes no Senhor, né, passarão pela morte, morrerão, não é? E outros que o Senhor ainda não tem o seu plano concluído na vida daquela pessoa, vai passar por um momento de dificuldade, mas vai permanecer vivo, que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele permanece vivo, apesar de Tiago ter sido morto ao fio da espada. Vemos também aqui que há a preocupação de Herodes de não fazer nada num período de festa, num período da Páscoa. Então, nesse período da Páscoa, ou dessa festa, não é? Pedro vai permanecer preso. Por quê? Porque havia um engendramento, um plano político, não é? E se Herodes resolve matar Pedro durante o período da festa, então os judeus se voltariam contra Herodes. Então,
Herodes, então, pensando nisso, ele prende Pedro, deixa Pedro preso durante esse período festivo, para não criar problema, porque ele queria ficar bem aos olhos dos judeus. E ele determina então 4 escoltas, com cada escolta com 4 soldados, para tomar conta de Pedro. Ou seja, a situação de Pedro era uma situação de perigo, ou seja, de morte. Porque depois desse período, havia um propósito com a vida de Pedro para Herodes. Ou seja, Herodes queria fazer alguma coisa com a vida de Pedro, mas só não fez porque estava no período da Páscoa. E ele toma toda a precaução para que Pedro não fuja. Então ele estabelece 4 escoltas, cada escolta com 4 homens, para que tomasse conta de Pedro, para que Pedro não fugisse. Mas a igreja não estava inerte, a igreja estava orando. Amados, é interessante pensar que a igreja não orava no templo, a igreja orava numa casa. A igreja estava reunida na casa de João Marcos nesse período e orava incessantemente pela vida de Pedro. Pedro, preso, ele dormia, como está no versículo 6. Ou seja, havia paz no coração de Pedro. Pedro, ele tinha a convicção em seu coração de que na sua vida só ia acontecer aquilo que era da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus que Pedro morresse, ele morreria, mas se não fosse, Deus então o livraria da morte. Por isso Pedro tinha paz. É interessante a gente pensar nisso, porque Pedro, ele certamente sabia que Tiago havia sido morto, ele sabia que a situação dele era complicada, mas ele também tinha uma convicção em seu coração de que a igreja não estava inerte, de que a igreja estava orando. Então ele descansava no Senhor. Ele sabia que o plano de Deus para a vida dele ia se cumprir. Que por mais que Herodes tivesse um plano, esse plano não estava acima do plano de Deus. É muito interessante pensar que, então, neste período, Pedro dormia e a igreja orava. E é engraçado que quando você vai para o texto grego, a palavra que está lá, dessa oração incessante, é ektenos, que significa orar fervorosamente. Também é interessante pensar que Jesus, quando estava no Getsêmani, orava, e a mesma palavra que é usada aqui é usada lá. Ou seja, ektenos, Jesus orava fervorosamente ao Pai. Amados, quando a igreja ela ora, quando a igreja ela tem intimidade com Deus, ela acaba orando de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Veja, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, não precisa você abrir a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, a igreja ela tem tamanha intimidade com Deus que acaba orando e pedindo aquilo que é a vontade de Deus. A igreja clamava para que Pedro fosse liberto. E eu quero ressaltar aqui que Pedro não podia libertar a si mesmo. A igreja não podia libertar a Pedro. Mas a igreja sabia quem podia libertar Pedro. E a igreja orava incessantemente, fervorosamente. Vemos aqui então, já no versículo 7 do capítulo 12, e eu estou apenas relembrando: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calças as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ou seja, Deus ouviu a oração do seu povo, Deus ouviu o clamor do seu povo em favor de Pedro.
Pedro pacientemente esperava no Senhor, e a oração da igreja, a igreja que clamava e orava ao Senhor, uma igreja de intimidade com Deus, a ponto de pedir aquilo que era a vontade de Deus, faz com que o Senhor haja na vida de Pedro, em favor de Pedro, libertando Pedro das cadeias. E o Senhor é esse, que abre as portas, que desata os nós, que quebra as correntes, que faz com que os planos do inimigo sejam frustrados. E nós vemos aqui o plano de Herodes ser frustrado. Porque Tiago morreu, mas isso fazia parte do plano de Deus. Chegou o momento de Tiago, mas não havia chegado o momento de Pedro. Deus ainda tinha uma missão para a vida de Pedro que não havia sido completada. Amados, Deus frustra o plano do inimigo. Deus faz com que as correntes caiam, com que as portas se abram, com que as cadeias desabem. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. A igreja orava, a igreja clamava, mas era uma igreja de intimidade com o Senhor. Era uma igreja que pedia de acordo com a vontade do Pai, em função da sua intimidade. Uma igreja de fé, uma igreja que tem intimidade com o Senhor, ela é automaticamente levada nas suas orações a orar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós somos orientados a orar no Espírito. Amados, agora sim nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Diz assim no capítulo 12, a partir do versículo 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amados, aquilo que o homem pode fazer, ele deve fazer. Mas aquilo que o homem não pode fazer, o próprio Deus é quem faz. Pedro não podia libertar-se a si mesmo. Pedro não podia se livrar dos guardas, do cárcere, do plano engendrado por Herodes. Pedro não podia se libertar disso. Mas Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A igreja orava. E Deus responde à oração da igreja fazendo aquilo que Pedro não podia fazer. Mas veja, a orientação do anjo para Pedro é: cinge-te a calça e calça as sandálias. Ou seja, levanta-te depressa. O anjo desperta Pedro e diz a ele: levanta-te depressa. E aí o anjo então vai libertar Pedro da cadeia, e a libertação é tão maravilhosa, é tão especial, que Pedro não sabia se estava dormindo ou acordado. O anjo retira Pedro da cadeia, e Pedro então, saindo da cadeia, agora aquilo que Pedro não podia fazer foi feito pelo próprio Senhor. Agora, tendo sido feito aquilo que Pedro não podia fazer, o anjo se retira. Veja, lá no final do versículo 10 diz assim: e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo deixou, porque ele veio fazer aquilo que Pedro não podia fazer por si mesmo. Versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Havia uma expectativa no povo judaico daquilo que ia ser feito com a vida de Pedro. Possivelmente Pedro ia ser morto. Herodes tinha um plano, e esse plano passava pela morte de Pedro. Parecia uma situação final. É quando o médico diz: olha, não tem mais solução, não tem mais jeito.
E o Senhor então opera um milagre dizendo: aonde um homem não pode ir, Deus pode. Aquilo que o homem não pode realizar, Deus pode. Aquilo que parece que é o fim para o homem, se não for da vontade de Deus, não é o fim, porque só é o fim quando o próprio Deus diz que é o fim. Dentro do seu plano, se não se concluiu na vida de Pedro, então não chegou o momento de Pedro ser recolhido, de Pedro ser levado para junto do Senhor. Ele não vai ser morto, porque a vida de Pedro não pertence a homens, mas pertence a Deus. A sua vida não pertence a homens, pertence a Deus. E o plano de Deus vai se cumprir na sua vida, ainda que engendrem planos contra você, ainda que você seja aprisionado, ainda que tudo pareça que é o fim. Se não for o fim, porque Deus deseja que seja o fim, não será o fim. Porque a última palavra vem do trono da graça de Deus, vem do próprio Deus. Pedro foi liberto porque o Senhor o libertou, ele não podia fazer isso por ele. Mas aquilo que ele podia fazer, ele fez. Primeiro ele descansou no Senhor, Pedro dormia. Diz o versículo 6 do capítulo 12. Diante daquela situação, Pedro dormia. A igreja fazia aquilo que ela podia fazer, orava pela vida de Pedro. Mas nem a igreja e nem Pedro podiam libertar Pedro. Mas Deus podia fazer aquilo que o homem não podia. Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. E se você tão somente crer nisso, se você orar, se você pacientemente esperar no Senhor, se você perseverar em oração e numa oração fervorosa, se você clamar ao Senhor, então eu creio que, se for da vontade de Deus, aquilo que você tem esperado vai acontecer. A sua família será salva, o seu marido será restaurado, ainda que você ache que é terminal, que não tem jeito, porque quanto mais você ora, parece que a situação piora. Quanto mais você busca, parece que o livramento não chega. Pedro permaneceu 7 dias preso e a igreja incessantemente orou todos os dias. Mas Pedro só foi liberto no tempo do Senhor. Pedro só foi livrado no tempo de Deus, mas a igreja não deixou de orar. A igreja permaneceu em oração. E como eu já disse, essa palavra ectenos, ela também é usada na oração de Jesus. Ou seja, uma oração fervorosa. A sintonia do Filho de Deus com o próprio Deus. E eu estou dizendo a você, muitas vezes a igreja ora em tamanha sintonia, que ela ora não pedindo aquilo que ela deseja, mas pedindo aquilo que Deus deseja fazer. E Deus então realiza. E é claro que o plano de Herodes está sendo frustrado, porque era matar Pedro. Mas veja, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ou seja, foi o próprio Deus quem o livrou, que frustrou a expectativa do povo judaico, de Herodes. Versículo 12. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Ou seja, era lá que eles estavam orando. Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Ou seja, a igreja se reuniu na casa da mãe de um dos irmãos para orar pela vida de Pedro, para clamar pela vida de Pedro. E agora Pedro, sendo liberto, ele vai lá dar o testemunho, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que a igreja entenda que a oração da igreja não é em vão. Que a igreja, quando clama, quando ora, de acordo com a vontade do Senhor, como lemos em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Deus age, Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus opera. E ainda que pareça que é o fim, se o Senhor não decretou que é o fim, então não será o fim. Veja, versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou,
que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Havia uma preocupação, uma tristeza muito grande, porque a morte de Pedro era iminente. Havia um plano engendrado para matar Pedro e a igreja estava orando, clamando ao Senhor, talvez angustiada, talvez entristecida. Mas agora a igreja está alegre. Agora a igreja, ela recebe o testemunho de que aquele irmão que estava aprisionado foi liberto. De que aquele irmão que estava sofrendo, não é? Porque estava preso. Por mais que ele sentisse paz no coração, esse homem estava cerceado no seu direito de ir e vir, não podia pregar a palavra de Deus. Então, de alguma forma, este homem, ele não estava fazendo aquilo que queria, certamente ele não queria estar preso. A igreja agora recebe não só a notícia, mas o comunicado de que ele está à porta. De que ele foi até a igreja para dizer, olha, o Senhor me libertou. Glória, honra, louvor e majestade ao nosso Deus. Porque ele ouve a oração do seu povo e segundo a sua boa vontade ele age. O testemunho é que Rode ficou tão alegre, que nem abriu a porta para ele entrar, voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Versículo 15, eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amados, quando a igreja diz aqui que era o anjo de Pedro, havia uma crença judaica de que cada homem, cada mulher tinha um anjo para cada pessoa. Essa era uma crença judaica, né? E é por isso que eles acreditavam que era o anjo de Pedro, mas na verdade, depois eles vão confirmar que era o próprio Pedro, e é por isso que eles ficaram atônitos. E muitas vezes, amados, a ação de Deus, o agir de Deus, provoca esse tipo de coisa em nós, nós ficamos atônitos. Porque clamamos, oramos, pedimos, buscamos no Senhor. Mas humanamente olhamos para a situação e vemos que a situação era uma situação difícil. Mas, amados, é preciso reforçar isso. O Senhor pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A nossa mente é limitada para compreender aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar. Talvez você esteja vivendo um momento de grande dificuldade com um familiar seu, que você ora, clama e parece que não muda, parece até que a situação piora. Mas eu quero dizer a você que se você permanecer em oração, de forma incessante, crendo que, por mais que essa situação para você pareça que é o fim, pareça que não tem jeito, se você continuar crendo que o Senhor pode sim transformar e mudar essa situação, eu creio, sendo da vontade do Senhor, que esta vida por quem você tem orado será transformada. Eu creio que esta vida por quem você tem orado será salva. Eu creio que esse relacionamento que tem sofrido, que tem sido alvo do ataque de Satanás, do maligno, eu creio que esse plano engendrado de Satanás de destruir esta família será frustrado. Porque Deus frustra os planos daqueles que são usados por Satanás. Porque Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Porque se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve a nossa oração e envia a resposta como enviou a resposta nessa situação de Pedro. Eu creio sim, amados,
que Deus tem escutado a nossa oração e assim como Pedro esperou 7 dias para ser liberto, talvez a gente precise esperar um pouco mais. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha escutado, que não tenha ouvido e que não vai responder à oração que nós temos feito. Veja o que diz o versículo 17 do capítulo 12. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. E eu vou dizer a você, amados, nesse texto todo, para mim o versículo mais importante é o versículo 17. Pedro, ele não toma para si a certeza de que foi ele, ou que foi a igreja. Ele glorifica a Deus, dizendo, foi o Senhor quem me livrou, foi a mão de Deus quem me livrou, foi a vontade do Senhor que eu fosse liberto. E quando Deus quer, não há quem possa, quem impeça. Quando Deus deseja fazer, não há quem possa fazer com que não aconteça aquilo que o próprio Senhor deseja fazer. Para mim, o versículo 17 é o versículo mais importante desse texto, desse capítulo 12, porque ele diz, o Senhor me tirou da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Veja que tem mais de um Tiago. Amados, nós precisamos entender que a igreja precisa orar e clamar. Que Deus age segundo o seu bom propósito, mas a igreja que tem intimidade com o Senhor, quando ela pede segundo a vontade de Deus. Ela ora segundo a vontade de Deus. Nós precisamos compreender, amados, que o mundo sim cria planos para fazer a igreja parar, para fazer a igreja paralisar. Mas existe um plano muito maior, que é o plano de Deus, e que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Que o Senhor sim é aquele que quebra as correntes, que desata os nós, que liberta, que salva, e que a igreja precisa orar e clamar fervorosamente. Que a glória, a honra, o louvor, a majestade pertence a Ele. O testemunho de Pedro, é claro, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Ou seja, que a igreja saiba que o nosso Deus é o Deus que opera maravilhas e milagres, que é o Deus que quando tudo está perdido, há solução nele. Que quando o homem entende que não há mais nada o que fazer e a igreja pela fé crê que Deus pode sim fazer, então ele age e faz para que ele mesmo seja glorificado e exaltado. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro, ou seja, os soldados ficaram alvoroçados, não entendiam como ele podia ter saído, ter fugido da cadeia. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas ou mortas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, ou seja, ele foi envergonhado e saiu daquela região. Eu quero terminar esse texto pedindo a você que abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios. E nós vamos terminar com esse último texto. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 21. Efésios capítulo 3, versículo 21. Diz assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, no 20, nós temos o 20, vamos ler o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. E agora o versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados, apenas corrigindo, eu havia falado de Efésios, capítulo 3, versículo 21, não é? Dizendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas vemos aqui que é o versículo 20, e na sequência nós temos aí o 21. Então eu vou ler mais uma vez, eu quero terminar a minha mensagem exatamente com Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. E queremos terminar aqui essa mensagem. Não sei pelo que você tem passado, pelas lutas, pelas dificuldades, mas eu quero deixar algo para você. Saiba que, ainda que os homens digam que não tem solução, há solução em Cristo Jesus. Ainda que você olhe para aquela pessoa por quem você tem orado e pareça que a situação está piorando, eu quero dizer para você que há solução em Cristo Jesus. A sua família está desmantelada, há muita confusão, briga, cada um para um lado. Amados, há restauração em Cristo Jesus. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fique na graça e na paz de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Amém. E graças a Deus.